e sustentável é aquela previdência que garante a paridade entre os servidores públicos e a integralidade dos seus salários após aposentar. Eu quero dizer aqui aos profissionais da educação que o objetivo aqui desse ato é fazer o diálogo tanto com as redes estaduais como tanto com as redes municipais referente à situação da previdência dos trabalhadores. Nas redes municipais nós já temos uma situação bastante complicada, onde foi criado os chamados fundos próprios de previdência, e tem município que sequer esse recurso está sendo bem administrado, sequer esse recurso tem condição de garantir a aposentadoria dos demais trabalhadores. Outro diálogo que nós precisamos de fazer é quando a gente discute aposentadoria, ou melhor, quando a gente discute previdência, nós não estamos apenas discutindo a questão da aposentadoria, nós estamos aí discutindo questões ligadas também à questão da saúde, enfim, há uma série de situações que a Previdência Social tem que cobrir e não apenas a questão da chamada aposentadoria. Dizer aos companheiros e companheiras que no atual modelo de previdência que nós temos aqui no estado de Mato Grosso é um modelo perverso, porque nós temos hoje um mecanismo chamado FUNPREV, que é o Fundo de Previdência, que estabelece o rateio entre as secretarias e os trabalhadores da educação. Por ser a maioria dos trabalhadores representando algo em torno de 60% dos trabalhadores, mesmo tendo os menores salários entre os demais trabalhadores, são os que contribuem mais para esse fundo de previdência. E o pior de tudo é que a previdência que foi descontada do trabalhador no passado, o Estado não administrou corretamente esses recursos já não existem mais no chamado fundo, portanto discute-se do rombo de algo de em torno de 13 bilhões de reais, que é a dívida da Previdência do Estado, e por isso o governo do Estado encaminha um projeto de lei aqui para a Assembleia Legislativa, chamado MT-Prev, que visa corrigir essa questão aí da Previdência. Não temos nada contrário que tenha que ser feito de fato uma reforma da Previdência, mas que devolva os direitos dos trabalhadores. O grande problema é que a reforma que querem fazer aqui é uma reforma que não vai resolver o problema. O governo, na hora de fazer a composição daqueles que vão administrar essa Previdência, não está garantindo a questão da paridade, portanto tem mais representantes do governo do que dos trabalhadores. Além disso, o governo quer dar como garantia, vamos chamar aqui os chamados cheques sem fundos, quer utilizar dívida ativa do Estado como garantia para poder superar esse rombo, que nós estamos chamando aí de papéis podres, quer supervalorizar alguns bens e imóveis que o Estado de Mato Grosso tem para poder compensar aí essa questão da Previdência como condição, inclusive, para se tornar adimplente junto ao governo federal e não ter problema com relação aos repasses. Além disso, tem os outros poderes que tem que estar envolvido aí nessa questão, né? O Poder Judiciário, no caso do Poder Legislativo, e o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público. Então, no processo de discussão, é óbvio que isso tem queda de braço, cada um vai querer o melhor para si. O atual modelo de previdência hoje prejudica cada vez mais os servidores que são do Poder Executivo. Então, portanto, nós estamos nesse ato público exigindo que a Previdência que vai ser aprovada aqui nessa Casa de Leis, que o nosso objetivo era inclusive participar da sessão. Como não tem sessão nenhuma, porque não tem praticamente nenhum deputado, porque todos estão atrás de campanha eleitoral, nós vamos registrar aqui a nossa presença. Já protocolamos a nossa documentação no gabinete de cada deputado, já protocolamos também na Casa Civil do Governo do Estado, protocolamos no Tribunal de Contas, para que a gente possa aí estabelecer qual é a previdência que de fato nós queremos e que de fato nós merecemos. Porque o ato público passará em frente ao Palácio do Governo e encerrará em frente ao Tribunal de Contas. Em frente ao Palácio do Governo, porque é autor do projeto de reforma da Previdência Estadual, que não contempla os direitos dos trabalhadores. E lá
no Tribunal de Contas, porque às vezes é um tribunal de faz de contas, entendeu? Ultimamente o tribunal tomou uma decisão que nós entendemos que foi positiva, que foi a semana passada ter condenado o município, ter estabelecido que o município de Barra do Garça deve, que não vem pagando o piso dos trabalhadores, deve pagar o piso retroativo ao ano de 2011. Nós esperamos que isso seja uma prática para se estender para todos os municípios do estado de Mato Grosso. Então, essa foi um viés positivo do Tribunal de Contas. Mas, por outro lado, é o mesmo tribunal que mesmo os prefeitos e os governadores, tendo desviado receita da educação, continuam aprovando as contas desses governos. E aqui no estado de Mato Grosso, do Fundo de Previdência vai sair nesse ano algo próximo de 250 milhões de reais que deveriam ser recursos destinados para reformar a escola, para pagar salário e para garantir educação de qualidade, mas vai ser desviado da educação para poder assegurar o pagamento dos aposentados. Então, essa é a nossa indignação e essa é a razão da nossa vinda mais uma vez aqui na rua, para que o projeto que for aprovado aqui na Casa de Leis seja um projeto que contemple os trabalhadores da educação. 110 mil servidores do estado de Mato Grosso, em que as nossas vidas correm risco se aprovado como está o projeto de lei 050. É importante lembrar aqui, companheiros, que o antigo IPEMAT, criado no governo Frederico Soares de Campo, em setembro de 1982, já no seu bojo garantia a participação dos servidores no projeto de previdência. Isso reza no artigo 10 da Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 10, garante que trabalhador tem o direito da participação e da deliberação da questão da Previdência. Em 2006, no governo Mário Maggi, o IPEMAT foi extinto e foi criada a lei do Fundo de Previdência, do FUNPREV. E lá criava-se uma taxa de 2% da folha de pagamento do Estado, que era para reparar as irregularidades, a dívida da Previdência. No entanto, esses recursos não foram para o Fundo de Previdência. Agora, com a Lei Complementar 050, que o Estado tem até 13 de janeiro, através de uma CRP, que é Certidão de Regularização Previdenciária, para conversar com os servidores, para aprofundar com os servidores aquilo que nós reprovamos no projeto de lei. O Estado vem forçando, através do senhor governador, que seja aprovado até o dia 30 de setembro. E só foi suspensa a sessão de aprovação devido à pressão dos servidores. E é bom lembrar, companheiros e companheiras, que a questão da Previdência, desde 1982, os recursos que a lei previdenciária obriga o Estado da transparência de cada R$1 descontado do servidor, a contrapartida do Estado de pelo menos R$2, o Estado até hoje não deu a transparência desse fundo. Desde 1982, e eu me recordo desde 1987, que os servidores, nós trabalhadores da educação, já vínhamos alertando sobre essa situação da Previdência do Estado. O rombo hoje, informação inclusive do próprio FIPLAN, é de aproximadamente 500 milhões de reais. Esse prejuízo aos servidores que coloca em risco as nossas futuras aposentadorias. O Fórum Sindical fez um estudo minucioso sobre essa situação da Previdência e foi constatado que não há nome e CPF dos segurados que contribuíram desde quando foi criado o fundo. Pior, não há um centavo comprovado da contribuição patronal. A maioria das instituições, exemplo do Tribunal de Contas, que tem como a sua atribuição fiscalizar os recursos da Previdência, a questão orçamentária da Previdência, e homologar
às aposentadorias dos assegurados e pensionistas, não contribui com a parte patronal. Isso para nós é gravíssimo. E o pior, a maioria das pastas, das categorias do Executivo, o salário, os proventos dos aposentados não estão sendo pagos com o Fundo de Previdência, está sendo pago com recurso que é do ativo, que seria investimento nos trabalhadores ativos. O Estado apresenta no projeto 050 da Lei de Previdência uma liquidez de 14 milhões. E é mentira. Os 14 milhões apresentados de liquidez da Previdência é papel podre, onde a maioria desses bens estão em concessões de 30 anos. E o pior, na proposta do projeto de lei 050, cria-se mais uma taxa de 2% do fundo para ser administrado pelos bancos, ou seja, pela ciranda financeira. Nós somos contrários. Nós queremos que haja o fundo de previdência para atender o segurado, para atender os segurados e pensionistas, e que seja administrado esse fundo através do Conselho Fiscal, do Conselho de Previdência e de Administração, pela participação dos servidores. Portanto, trabalhadores da educação, servidores públicos em geral, a Lei Complementar 50, ela não cumpre na íntegra as exigências do artigo 40 da Constituição Estadual, dos artigos da Constituição Federal, e nem responde na íntegra a lei previdenciária que propõe reforma. Por isso que nós, servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por isso que nós, principalmente, trabalhadores da educação, estamos aqui na Secretaria de Administração, que faz o papel de administrador da Previdência, porque nós não temos prédio a referência da Previdência, mas faz o papel de administrador da Previdência, para que nós mostramos a nossa indignação pelo que está colocado na ordem do dia da questão da Previdência. Das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento.